Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo do início da série que alguns de vocês pediram-me nos comentários para eu estar fazendo vídeos tutoriais mostrando como se faz combos em alguns jogos de luta como Tekken e Soul Calibur. E eu estava pensando como que isso ia ser e tive uma ideia. Eu não vou pegar um jogo até terminar toda a série para pegar a outra. Irei fazer do Soul Calibur um vídeo e depois irei fazer também outro vídeo do Tekken, assim sucessivamente. Eu acho que isso será bom para aqueles que curtem o Tekken e do Soul Calibur, para não uns terem que esperar muito tempo. Ok pessoal, sem mais enrolação, em todos os jogos de luta, para se ter experiência no jogo, se entra na prática e se vê como que os personagens executam seus golpes. Mas no Soul Calibur isso já é difícil porque os seus botões estão definidos no playlist com os símbolos que são muito difíceis de entender. Às vezes olhamos para eles e se perguntamos para que serve isso? O que isso aqui faz? Mas nesse vídeo irei fazer o máximo que eu puder para tentarmos entender o significado de cada um deles. Aqueles que são novos, se inscrevam no canal. Esse é o primeiro vídeo da série e nesse vídeo vamos ver todos os símbolos e seus significados e quais botões temos que pressionar para fazer esses ataques. Primeiro vamos começar com setinhas. Como qualquer outro jogo de luta 3D, eles servem para controlar os movimentos do personagem. Podem se mover para frente e para trás e para a direita e para a esquerda. Mas o Soul Calibur é um pouco diferente. Quando pressiona o voltar atrás, ele volta mais lentamente. Mas quando pressiona o da frente, ele vem rapidamente. Sempre quando pressiona a setinha para frente, o personagem vem mais rápido do que o de voltar para trás. E lembre-se, setinha para frente é sempre na direção onde está o seu adversário. E pressionando para frente, na direção do seu adversário, sem soltar, o personagem estará correndo. Só que tem mais um pequeno detalhe muito importante aqui. No Tekken, por exemplo, as setinhas sempre te indicam no lado onde está o seu oponente. Se você muda de direção, elas também mudam. Mas no Soul Calibur isso não acontece. As setinhas de Soul Calibur, por mais que você mude de direção, eles também não mudam. Então lembre-se disso quando estiver treinando. Agora vamos ver os botões de ataque. O Soul Calibur, diferente de outros jogos de luta, usa apenas 3 botões de ataque. O A representa o quadrado, serve para fazer ataques horizontais. Enquanto que o B representa o triângulo e serve para fazer ataques verticais. E por último temos o K, que representa o círculo e serve para fazer ataques de chute. Ataques de chute não é uma das coisas mais fortes do Soul Calibur, mas não deixa de ser importante. E temos também o G, que representa o X. É um botão de defesa que serve para defender ataques do adversário. Agora vamos na lista de movimentos. Mas antes disso, se você é um falante da língua portuguesa, eu te recomendo que mude o seu jogo para o espanhol. E se não souber, assista esse vídeo que está aparecendo no card. É um vídeo que eu mostrei como fazer isso em Tekken. E isso também vale para esse jogo. Fazendo isso será mais fácil a gente compreendermos os movimentos desse jogo. Porque tem certos golpes aqui que estão em escrita. Isso mesmo, em escrita, não está na indicação de botão nenhuma, é em escrita mesmo. Por isso que esse jogo já é difícil jogar mesmo no treino, mas estando no espanhol vai ser um pouco fácil de compreendermos porque o espanhol é uma língua mais semelhante com o português. Agora aqui esses são os movimentos do personagem, cada personagem tem seus movimentos, mas temos essas abas aqui que eu estou navegando sobre eles usando setinha para frente. E cada uma delas contém seus próprios golpes. Isso é tipo, golpes especiais estão na sua própria aba. E de agarrões ou arremessos estão também na sua própria aba. E nós vamos compreender cada um desses símbolos, o que isso significa nos seus movimentos. Vamos começar daqui, movimentos personalizados. Esses movimentos aqui são movimentos básicos do personagem. Estão misturados aqui, quer dizer, são os movimentos mais essenciais de cada personagem. E estão misturados, às vezes aparecem golpes especiais, horizontais, agarrões, até por vezes alguns combos em alguns personagens. E na segunda aba está escrito ataques horizontais. E nessa parte aqui só contém ataques horizontais. E ataques horizontais são ataques que são começados com um A, que é o quadrado. Porque o quadrado em si só já é um ataque horizontal. E ataques horizontais não podem ser desviados andando de lado, como vou vos mostrar um exemplo. Viram? Não tem como se desviar de ataques horizontais andando de lado. Agora aqui temos ataques verticais. E ataques verticais são ataques que são começados com B, que é o triângulo. E com muitas variedades. Mas isso não quer significar que sempre tem que ser o triângulo. Ele pode ser combinado com K, que é o botão de chute. E também com o A, que é o botão de ataque horizontal. Mas sempre o importante é o do começo. O do começo é triângulo, que é o ataque vertical.
Isso também vale para ataques horizontais que falei anteriormente. Eles podem ser combinados tanto com triângulo e quanto com círculo, que são ataques verticais e de chute. E ataques verticais podem ser desviados facilmente, até que é difícil acertar alguém que está andando de lado usando o ataque vertical. O exemplo está aqui. Don't touch me! E com isso você deve ter percebido que quando você joga contra a CPU eles fazem muito isso. Muito chato, né? Agora vamos para o próximo. Aqui em patadas, ou em inglês vem kick, são ataques de chute. Que basicamente são ataques que são feitos com o kappa, que é o círculo. Eles também em alguns casos, em alguns personagens, pode ser combinado também com botões verticais e horizontais. Mas como eu disse, ataques de chute não é um dos ataques mais poderosos do Soul Calibur. Mas não deixe eles de lado, é muito bom conferir e ver como que se faz. Agora, partindo para próximos, temos essa parte aqui, que são movimentos de pressionar em simultânea. Como o nome já diz, são botões que você deve segurar dois ao mesmo tempo. E anote esse detalhe aqui. Quando você ver botões com um mais no meio, ou três com mages, significa você tem que pressionar todos eles ao mesmo tempo. Significa você deve juntar eles e pressionar em simultânea, como está dito aqui. Agora, se você ver dois botões com um X no meio e um ponto mais um botão, significa você deve juntar os primeiros e separar esse último. Vamos fazer esse movimento aqui, que tem setinha para baixo, A, B e ponto e K da yield, para vermos como se faz isso. Primeiro vou usar a setinha para baixo, combinação A e B, quadrado triângulo. E não pressionei o K, agora vou pressionar o K, que é o círculo, e veja só como vai ser. Ok, muito fácil. Agora é só escolher o seu personagem, vir aqui no treino e já estamos a entender aos poucos o significado dessas coisas. Agora vamos para o próximo. Agora, nessa aba que tem um símbolo de alguém correndo, você vai perceber que todas as setinhas têm um fundo preto. E o que isso significa? Nas partes anteriores, as setinhas tinham fundo brancos, mas agora já mudaram para fundos pretos. Somente nessa parte aqui onde tem símbolo de alguém correndo. Isso significa que você tem que pressionar essa setinha duas vezes antes de clicar no botão do ataque. Lembre-se, sempre que veres uma setinha com fundo preto, significa que você deve pressionar duas vezes essa setinha antes de pressionar no botão do ataque. Isso somente em setinhas, mas quando aparecer botões de ataque como A e B ou K com um fundo preto, já é outra coisa, eu vou explicar isso mais adiante. Agora, aqui já sabemos basicamente isso. É só clicar duas vezes e com o botão de ataque que está aí. Isso aqui tem em todo personagem. Todo personagem tem isso aqui. Agora, eu vou fazer uma demonstração só para irmos para a próxima. Isso aí, nesse setinho eu usei duas vezes para frente, quadrado, triângulo em simultâneo que saiu esse golpe. E tem vários aqui. E nem posso fazer todas, já que o objetivo desse vídeo é entendermos o significado desses símbolos. Agora vamos para a próxima. Agora aqui temos lançamento, que em inglês vem Trolls. É uma combinação para agarrar, para pegar o oponente. É só fazer uma combinação e pronto. Eu acho que vocês já sabem como fazer isso. Isso é muito importante, principalmente para jogadores de touch como a mim. No Soul Calibur é muito importante fazer combinações de botões de combo. Se alguém não souber, vou deixar o vídeo na descrição para facilitar. Já tem um vídeo que eu mostrei como fazer isso. E tem duas formas de pegar A e G, que é o quadrado X, e B e G, que é triângulo X. A combinação desses botões sai agarrões diferentes. E também tem aqui essas partes aqui. Vem à direita, à esquerda, que são variedades de agarrões em direções diferentes. E tem alguns personagens que têm agarrões de comando, como vocês estão vendo aí, que tem setinhas que eu tenho que clicar primeiro essa sequência, depois pressionar no botão de agarrão. Deixa eu fazer isso. Esse é agarrão de comando. Olha, desci aqui para baixo e encontrei a mesma sequência, só que agora com letras. Você tem que estar prestando atenção nisso. Você pode ver a mesma sequência, mas só tem que mudar alguma coisa que tem letras em frente que dizem outra coisa. E aqui está a dizer o quê? Golpe com parede. Por isso que eu disse para mudar para o espanhol. Assim eu já sei, significa se eu fizer isso junto à parede será diferente. Vamos fazer isso. Ok, mudando do personagem, temos essa última parte aqui que é dos movimentos especiais. E dos movimentos especiais, alguns não têm, mas não significa que eles não tenham movimentos especiais, só que estão incluídos em outras partes. Os movimentos especiais muitas vezes dependem de outras sequências para saírem. Por exemplo, esse primeiro golpe é a sequência de combinação de botões setinha para baixo AK, que é o quadrado e círculo. Se eu pressionar, o que ele faz?
Só isso, não faz nada. Agora no segundo golpe tem apenas o A, que é o quadrado. Mas aí está escrito durante right out. Right out é o primeiro golpe que nós vimos aí, que fizemos no princípio. Isso significa que primeiro temos que fazer aquele e depois pressionar o quadrado. Agora descendo temos o light out, A e K, que é quadrado e círculo. Descendo um pouco temos a mesma sequência light out com uma pequena diferença. O A está normal como em cima, só que o B tem um fundo escuro. Assim que falei sobre as setinhas, agora chegou sobre botões de ataque. Quando você encontra um botão de ataque com um fundo escuro, significa que vocês têm que manter pressionado durante alguns segundos. São aqueles golpes que precisam ser carregados para saírem. E temos o caso de alguns personagens onde encontramos os botões diferentes do tamanho. Um pouco pequeno e outro um pouco grande. Quando encontramos assim, o que isso significa? Quando encontrar isso na lista de comandos, isso significa sequência rápida. Ou seja, tem que pressionar rapidamente o B para o A, que é o triângulo para o quadrado. A forma mais fácil de fazer isso era aspar o triângulo para o quadrado, rapidamente. Give up and die! Give up and die! Give up and die! Give up and die! Ok, é mais ou menos isso. E a última parte não é a lista de movimentos, tem um símbolo de uma vírgula. É uma lista onde você vai encontrar todos os símbolos do jogo e seus significados. Ou seja, é um resumo de tudo que eu falei nesse vídeo. Ok pessoal, eu espero que realmente estejam gostando dessa série. Diga-me nos comentários se dá para continuar com essa série ou não. Porque na verdade esse tipo de vídeo leva muito tempo para fazer edições, então não teria graça assim postando vídeos assim que dão trabalho e se ninguém esteja gostando. Mas se estiverem gostando dessa série e da próxima vez que derem continuidade com a série do Soul Calibur, irei fazer a tática defensiva, porque a defesa não consiste somente em pressionar o G, que é o X, para estar defendendo. Tem várias técnicas defensivas que a gente iremos compartilhar da próxima vez se vocês estiverem gostando dessa série. E não somente isso, esses vídeos estou fazendo do princípio para iniciantes, mas futuramente iremos ver técnicas mais avançadas desse jogo. Ok pessoal, um salve para o Daniel Tutor, chama-se YT44 ou 44, Legin Hunter ou Legin, não sei como se pronuncia, Guinho ou simplesmente Guinho Tekken como eu chamo, Naruto Android, Saori 2022, não sei se já é 2023, o Marcos Souza, o J-Beaster, que foi uma das primeiras pessoas a pedir essa série, e todos que acompanham o canal desde o primeiro até o último inscrito. Até o próximo.